possivelmente vai virar um podcastzinho que a gente vai divulgar no site, né, da Semana de Química. Então, a partir do momento que a gente começar, né, a ter essa interação, depois a gente disponibiliza todo esse material lá na semana. Então, hoje a gente está aqui com o professor Rodrigo, professor Linderlane, professora Marta que está em jornada dupla hoje, na oficina, participou da oficina à tarde e agora no bate-papo da gente à noite, mas é bom porque a gente aproveita muito. Com certeza, e eu aproveito mais ainda, tá? Na companhia dos colegas, com certeza, para mim é super gratificante, então, nada de jornada dupla, se tiver mais, ainda quero mais. O espírito é esse. Então, agradecer a participação de vocês, né, ter aceito o convite, né, esses são, vamos dizer que são 3 parceiros nossos, né, além de ex-alunos, eu falo em nome dos professores, orgulho, né, com orgulho, ex-alunos nossos. Então, a gente tem hoje, agradecer também ao professor Rodrigo, professor Linderlane. Então, deixar se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o convite. Eu vou iniciar. Pode. Queria agradecer por esse convite. Normalmente eu dou aula até 19 horas, mas aí eu vim correndo, consegui largar às 18 horas e vim correndo para casa para poder fazer parte disso. Estava bem ansioso de poder encontrar meus ex-professores aqui, que eu acredito que fazer parte desse momento é uma forma de até agradecer, para que vocês possam também ver no que eu me transformei, né? Onde é que eu cheguei com a ajuda de todos vocês, e isso é muito bom, e poder fazer parte de tudo isso, para estar no meio entre os meus mestres e os estudantes futuros profissionais, também é muito bom, para poder abrir a cabeça de todo mundo, né? Porque se tem uma coisa que eu entendo que está acontecendo nesse momento, é que nós, ex-professores apenas presenciais, tivemos que nos adaptar a um ensino remoto. E os estudantes que serão profissionais no futuro, eles já vão chegar com essa realidade. Então, não tenho nem como dizer o que é mais fácil, o que é mais difícil, mas a gente já entende que é uma outra forma de ensino, é uma outra forma de educação. E a adaptação a gente viveu. E esse pessoal que está aí chegando agora vai realmente viver isso, porque é realidade, meus amigos, é realidade. É realidade. Inclusive, Rodrigo, nós já vimos sendo preparados para isso há algum tempo, viu? Nada que está acontecendo é novidade para nenhum de nós, né? Com certeza. Só que a gente tem aquela resistência por aderir a algumas metodologias novas, né? Existe sempre aquele, não, amanhã a gente começa, amanhã a gente faz, e de repente o amanhã chegou mais cedo do que a gente pensava, né? De uma maneira abrupta, a gente teve que se reinventar, que é a palavra de ordem dessa pandemia. O professor aprendeu a se reinventar. Isso aí é uma coisa que, com certeza, é comum a todos nós. Isso. Linderlane? Oi, eu concordo com a colega Marta, né? A certo modo, a gente já vinha sendo preparado, até com os trabalhos que a gente vai desenvolvendo ao longo da graduação, a gente sempre vem desenvolvendo atividades que, no final das contas, de uma certa forma, a gente está utilizando elas agora, a fim do problema que nós estamos passando. Então, a certo modo, a gente está conseguindo se adaptar bem à nova realidade, e essa vai ser a tendência do futuro, né? Que são, como o Rodrigo falou, os atuais licenciando, eles já vão estar preparados, e nós conseguimos, graças a Deus, nos adaptar à nova forma de ensino. Para a gente iniciar a conversa, assim, eu conheço alguns, Linderlane eu conheço bem, Rodrigo também, que passou em uma ou duas disciplinas, eu acho, comigo, na graduação. Marta eu já não conheço. Então, faz algum tempo, viu, Rodrigo? O meu é um pouco mais atrás. Eu queria iniciar, lógico, para a gente se ambientar mais e conhecer vocês. Eu queria uma pergunta geral, né, para a gente começar esse bate-papo, entender qual foi a trajetória de vocês, um exemplo, para chegar lá na Católica e durante o curso,
quais foram a vivência de vocês, qual foi a parte feliz, a parte triste, qual foi, entendeu? Até a decisão, às vezes, né, de fazer química, é uma decisão não tão fácil, e ser professor de química também não é fácil, então tem que gostar muito. Então, quer dizer, eu queria abrir o microfone para vocês nesse ponto. Então, a gente pode começar por Marta, certo? Na ordem, depois a gente, Rodrigo fala e Liderlândia ao fim. Bem, a minha trajetória é um tantinho parecida com uma boa parte das pessoas, né? A minha entrada em química, em licenciatura, foi uma entrada assim meio que forçada a princípio, né? Eu tentei engenharia, né? Mas como não tinha, a nota não foi suficiente, a minha segunda opção foi a licenciatura, e eu comecei, mas sempre naquele desejo de mudar, né? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou ser professora, jamais eu vou ser professora, mas um dia eu recebi um convite para dar aulas numa escola pública até, do estado mesmo, e nunca mais eu esqueço aquele momento, porque mudou a minha vida, assim, de uma maneira radical. Eu decidi que dali em diante eu não queria mais sair de sala, e estou aqui, 32 anos em sala de aula, e querendo mais, querendo aprender, querendo colher o máximo, né, desse momento, inclusive. A gente, quando vai chegando um certo tempo, né, de escola, a gente já vai ficando mais um tantinho assim, vamos dizer, com vontade, né, de parar um pouco, mas essa vontade, ela vai se tornando inviável, já que a gente quer aprender cada dia mais, e a gente está tendo uma oportunidade agora que é única, né, de colocar em prática, às vezes, um planejamento de vida, né, de tentar modificar alguma coisa que antes a gente achava que não ia conseguir, e de repente a gente se vê numa encruzilhada onde a gente não tem que ir e tentar mesmo. Então, a minha trajetória na Católica foi maravilhosa, eu tive professores ótimos, lembrando aqui do professor João Pedro, né, que há pouco tempo nos deixou, mas assim, mora muito no meu coração. Me lembro de uma determinada prática que fui fazer logo quando comecei, e ele veio a fazer as críticas, porque o João Pedro era muito metódico, né? No laboratório eu me tremia quando ele chegava perto, ia olhar as minhas práticas, eu dizia, meu Deus do céu, vai dizer tudo errado, e eu, vamos fazer a evaporação, eu coloquei no tubo de ensaio, e ele, meu Deus, para que usar esse tubo de ensaio tão cheio? Eu, meu pai, eu não sei de nada. Diante do mestre, assim, aquilo me deixava chocada. Eu, será que um dia eu vou chegar aos pés de João Pedro e entender tanto e ter o respeito que ele tinha, né? Que ele ainda tem, com certeza, porque nunca vai sair da minha memória, e acredito que da maioria que foi aluno dele também não vai sair. Então, queria prestar essa homenagem a ele nesse momento. Lembro muito de João Pedro, fiquei muito triste com a partida dele, e não podia deixar de tocar nesse nome aqui nesse momento, sabe? Porque foi grandiosa a trajetória também pela colaboração do professor João Pedro. E assim, tive muitas alegrias, foi aí onde eu comecei a me encontrar como licencianda, né? Não tinha a pretensão de ser, mas de repente, através do exemplo, inclusive do professor Edson, que foi também meu professor na época, e a gente vai vendo o exemplo daquelas pessoas que são os nossos monumentos, né? Aquelas pessoas que a gente tem em alto preço, e admiro demais todos que fazem parte dessa universidade, que fizeram e que ainda fazem. E, assim, para chegar a amar a licenciatura, não foi muito demorado, né? A partir do momento que eu entrei em sala de aula, eu vi que a minha vida ia ser aquilo ali mesmo, que aquilo me dava prazer, que ainda me dá prazer, aquela história de você chegar e conseguir passar algo, e esse algo que você passou, talvez seja mudança na vida de alguém. Então, hoje eu tenho ex-alunos que são doutores em química, doutoras em química, e eu fico, assim, super orgulhosa de ter podido colaborar com essa trajetória deles também, né? De mostrar, assim, o meu amor, não só pela química, mas pela docência, que eu acho que é algo que só quem gosta mesmo, só quem ama
O que faz é que sabe o que é que movimenta a gente a continuar nessa luta, né, Rafael? Rafael hoje está dizendo, a gente é tempo dobrado e dinheiro dividido, né? Isso aí, com certeza, mas não, no final das contas, fica à parte esse pensamento, porque a vontade de você passar algo de positivo, você fazer alguém gostar daquilo que você está passando é maravilhoso. Então, quando a gente consegue isso, é pleno. Então, a minha trajetória, eu não tenho o que falar da Católica, foi tudo ótimo, só tenho a agradecer a todos que estavam ali naquela época, tá certo? Professor Aprígio também, que foi meu professor, que também nos deixou, né, muito, assim, dedicado, e eu me lembro muito das aulas dele, no laboratório, olha, são muitas recordações, mas, acima de tudo, ficou uma coisa muito boa de todos os que foram meus professores. O exemplo de dedicação, o exemplo de amor, o exemplo de olhar o outro, de dar atenção, de dar a mão, sabe? Isso aí eu sempre tive, a colaboração dos meus mestres, e isso só alavancou a minha decisão de ser uma docente e tentar fazer o máximo possível para chegar aos pés desses meus monumentos, né? Só isso mesmo. Só isso não, isso é muito, né? É verdade. Hoje, exatamente hoje, o curso de licenciatura em Química está fazendo 78 anos. A data da Semana de Química, a gente sempre, e eu particularmente, faço uma previsão para estar no aniversário de fundação do curso, né, de criação do curso. Então, hoje, o curso foi reconhecido não pelo MEC, né, mas pelo Instituto, que era antigamente, que eu acho que não era ministério. E aí a gente tem essa data especial, né, hoje. Então, Rodrigo, eu sei que sua trajetória também é longa, então pode ficar à vontade aqui para apresentar para a gente. Claro, vamos lá. Eu sempre que enquanto estudante no ensino médio, sempre ajudei meus amigos com química, né? Eu acho que esse é o início de todo mundo, né? É ajudar alguém na sua disciplina. Minha primeira aluna foi minha irmã. E aí minha irmã, ela representou para mim uma grande aluna, porque ela não sabia nada de química e eu me esforçava dava o meu máximo para ela entender. E o meu orgulho era fazer ela entender. Quando ela dizia entendi, eu fazia, caramba, se eu conseguir fazer minha irmã entender, velho, eu entendo, eu faço todo mundo entender, então. E aí eu fui seguindo nessa vida, né? Só que chegou um momento, no meu segundo ano, que eu tinha passado por experiência no vestibular de engenharia química. E o colégio me colocou, assim, numa condição onde eu não tinha maturidade para suportar uma aprovação no segundo ano do ensino médio. E eu meio que negligenciei meu terceiro ano, bem assim. Negligenciei total, e meus professores diziam direto assim, todos sabiam que eu queria ser professor, e todos diziam para mim assim, Rodrigo, licenciatura não tá com nada, velho. Tu vai ser liso eterno, tu vai ser pobre, tu vai ralar muito. E aí eu, naquela ânsia de vencer, filho de pobre, eu fiquei, cara, eu preciso vencer. Infelizmente, a cabeça do estudante do ensino médio muitas vezes vai voltado para o vencer financeiramente. E aí eu procurei um curso que me desse uma condição que meus professores diziam que ia me dar, né? E assim eu procurei fazer a engenharia química. Não passei no terceiro ano, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque no outro ano eu fui para fazer química industrial, entrei. No ano seguinte, fui para fazer química industrial no IFPE, que é o antigo Cefet, fui aluno de José Edson lá. Lá eu conversava muito com o Edson na química analítica instrumental. E ele me dizia assim, eu perguntei uma vez para ele uma vez veio me falar alguma coisa na aula, era aula de sexta-feira à noite, as últimas aulas da sexta. E eu perguntei, professor, o senhor acha que eu, como química industrial, consigo ser professor? E aí o senhor falou para mim assim, nunca mais vou esquecer disso. O senhor falou para mim assim, olha, ser professor no papel é diferente de ser professor na mente. Você quer ser professor, você já é professor. Agora, você precisa de um certificado para entrar num lugar para ser professor. E ali eu terminei o curso de Química Industrial, fui embora para a Gerdau, trabalhar na Gerdau somente porque eu tinha terminado um curso, então eu não ia abandonar para fazer licenciatura. Entrei na Gerdau, passei 2 anos lá, fui de estagiário a trainee,
E quando eu tive a oportunidade de assumir um cargo mesmo, como um trainee técnico em Química, eu desisti, joguei tudo para cima e resolvi ser professor. Então, nessa história de resolver ser professor, eu passei a dar aula, entrei no curso de Química na Universidade Federal, só que eu morava no Janga, estudava na Federal, trabalhava em Caruaru. Era uma coisa bem impossível para mim. E aí lembrei muito que José Edson já tinha me dito que ele ensinava na Unicap, e eu pensei, pô, se na Unicap tem professores como José Edson, então eu vou desistir do meu curso aqui na Federal. Desisti do curso na Federal e fui embora fazer a Unicap. Cheguei lá, conheci não só José Edson, mas conheci Rafael entrando na Unicap. Não foi isso, Rafael? Entrando na Unicap. E descobri que Rafael também era do mesmo departamento que eu lá na Federal. Só que Rafael era do bacharelado, né? E a gente trocou algumas ideias rápidas ali. E encontrei Liderlândio lá também, que também tinha sido meu colega lá na UFPE, né? E Liderlândio já estava há alguns períodos na minha frente. E dentro da Unicap eu pude conhecer outros professores, que eu já comecei falando aqui da professora Lúcia, que a gente pode ficar até 11 horas da noite, e eu vou ficar elogiando ela até o fim. Foram 3 químicas orgânicas que eu fiz questão de não dispensar. Eu fiz questão de fazer as 3, eu fiz todas com ela. Foi muito gostoso, muito bom. E consegui entrar no mercado de trabalho. Eu já estava no mercado de trabalho quando entrei na Unicap, né? Mas esse ano eu completo 13 anos como professor de ensino médio. Eu já trabalhei em algumas instituições, eu já tenho uma carteira e meia de trabalho preenchida. Estou na minha 2ª carteira de trabalho já, sempre procurando melhor, para ver se eu consigo me adaptar a situações. E esse ano, né, nesse momento que a gente viveu, eu só tive mais certeza que é isso mesmo que eu quero. É isso, porque o desafio, ele muda, sabe? O desafio muda a cabeça da gente. E ser professor é um desafio por dia, velho. Era uma coisa que eu não sentia quando eu trabalhava na Gerdau, por exemplo. Eu não sentia isso. Porque na Gerdau eu chegava segunda-feira, na terça-feira à noite, eu já tinha concluído tudo que eu ia fazer durante a semana. Então, quarta, quinta, sexta, eu praticamente esperava acabar a semana e acabou-se. Só que dar aula não. Dar aula é uma coisa que você entra na sala hoje, a segunda aula já é diferente da primeira, a terceira já é diferente da segunda, e você vai se desafiando. Quem não entende, pergunta, como é que você consegue repetir esse assunto mais de uma vez? Eu faço, cara, esse ano, por exemplo, eu dou conta de 14 terceiros anos. E o pior, de 14 terceiros anos, de 3 escolas diferentes. E nas 3 escolas eu pego a mesma frente, ou seja, eu dou 14 vezes a mesma coisa. E eu procuro fazer o assunto que, mesmo sendo em escolas diferentes, caminhar igual. É um planejamento meu. Então, hoje eu estou vendo tal coisa, eu vou me embora em tal coisa. E acredite, são 14 experiências diferentíssimas. Tem turma que não fala nada, tem turma que fala muito, tem turma que trava, tu vê a hora, falta meia hora. Ah, não quero saber. Vamos embora, cala a boca que eu tenho que terminar meu planejamento. E aí você vai caminhando e você vai se motivando. Acaba o dia, você está sem voz, você está cansado, um olho está fechando, mas você segue. E é isso aí. Ser professor é isso. É verdade. Essa foi quando eu estava assim que eu entrei na Católica, acho que acho que foi instrumentação para o ensino, né? Não, foi instrumentação não, foi ensino de Química na educação básica. Instrumentação quem leciona, né? É Lucinha. Então, a gente teve a experiência, eu lembro que era uma turma gigante, né? 3 alunos, Guilherme, Júlio e Rodrigo. Então, foi muito bom esse período, assim, de convivência, né? Da gente. Então, aproveitando agora Liderlândia, né? Liderlândia eu conheci ele depois. Não, só um parênteses, né? Com o Rodrigo. Rodrigo também, ele retornou para a Católica, não foi, Rodrigo? Fez mestrado em desenvolvimento de processos ambientais. Isso, exatamente. Ele também com a professora Leoni, se eu não me engano, né? Exatamente, Leoni. Ele fez a Liderlândia, se eu não me engano, eu não sei se ele defendeu, mas estava para defender, né, Liderlândia, o doutorado. Oi? Eu defendo agora em maio. Pronto, aí, nosso futuro doutor. Então, boa sorte na sua defesa. Então, a palavra é sua. Conte aí a sua história. Obrigado, Rafael.
Bem, a minha história é um pouco longa e às vezes até um pouco parecida com a do Rodrigo. Tem um carinha no Instagram chamado Diogo Almeida. E ele faz alguns vídeos muito brincando com a parte de ser professor. E essa semana eu estava vendo um dos vídeos dele, a qual ele afirma: ser professor é duas coisas. Ou sua família lhe empurrou, ou você não tinha opção, ou realmente você nasceu para ser professor. Então, eu realmente acredito que eu nasci para ser professor pelo tempo e pelas coisas que que eu venho vivenciando ao longo do tempo. Então, eu iniciei a graduação em licenciatura em Química na UFPE. Na UFPE, eu encontrei uma pedra no meu sapato. Física. Física era uma coisa assim, não sei se o Rodrigo vai concordar, mas era uma coisa terrível. Aí, um belo dia, um colega foi e comentou: por que não a gente ir para a Católica, cursa Física e depois tenta pedir dispensa? Aí, bora. Aí entrei em Química. Aí pronto, depois de cursar o primeiro semestre, eu não queria mais nem saber que existia o FPE. A Católica me conquistou de uma forma, assim, que até hoje eu não consegui sair de lá. Eu terminei a graduação, fiquei fazendo uma parte da minha pesquisa do meu mestrado lá, e assim como a parte do meu doutorado, inclusive a professora Lúcia é a minha co-orientadora. Então, a Católica, ela me conquistou de uma forma muito prazerosa, muito boa. Foi quem me deu a bagagem para eu ser o que eu sou hoje, para hoje eu conseguir lecionar em 3 escolas, ser coordenador de uma escola, já está terminando o doutorado e está com 2 alunos de mestrado, está orientando também na graduação, já consegui orientar 32 monografias de especialização, produzi um livro, inclusive com a ex-professora nossa da Católica, produzir artigo e capítulo de livro com o professor Sérgio, que às vezes eu aperrei tanto, coitado, que quando eu apareço, eu acho que ele já coça assim a cabeça dele, que ele já sabe que eu vou aperrear. E a professora Lúcia, ela me deu um apoio que não tem palavras para descrever o quanto ela me incentivou e o quanto ela me apoia. E às vezes eu fico estudando e fico, nossa, será que um dia eu vou conseguir ser 50% do que a professora Lúcia é? Porque vocês podem notar, ela tem uma elegância, ela ensina maravilhosamente bem. Professor Edson, eu não aperrei muito ele, mas eu cursei uma disciplina com ele, inclusive da parte de ensino de Química, eu lembro que era eu, Hugo e Case. E Plínio. E eu tive a oportunidade muito de aprender um jogo didático com ele. Então, ao longo dos tempos, a Católica, ela é quem me formou e eu sou o que eu sou graças à Católica. É isso. Então, tá vendo? A gente tem experiências iguais, né? Assim, a gente vê E é interessante que, eu acho que por a gente não ter... A gente fica pensando, né? Poxa, mas não tem tantos alunos, tal, mas acaba sendo uma família em comum, né? A gente conhece todos os alunos pelo nome, às vezes partilha da vida, né? Isso é eu acho que é inato do professor. Não, às vezes o aluno ele não fala nada com os pais, não fala nenhum problema, mas chega lá, quem nunca teve isso, né? Um professor, estou com um problema em casa por causa disso. Aí, assim, a gente acaba sendo também aquela pessoa que escuta, às vezes dá conselho, né? Quando tem capacidade para isso também. Então, voltando ao nosso tema, né? Agradecendo aí a explanação da vivência de vocês. Então, eu queria fazer uma rodada agora com relação primeiro, voltando no tempo. Vamos voltar agora para 2020, certo? E quando vocês souberam da notícia, lógico, porque algumas escolas paralisaram, né? Mas quando vocês souberam da notícia e quando voltou, como foi que vocês se sentiram? Se estava muito confortável? O que é que fizeram para correr, para fazer? Porque eu vou dar um exemplo nosso, né? Edson e Lúcia e Sérgio que estão aqui. Foi o seguinte, disseram para a gente, chegaram, a Católica disse, vai fechar tal dia, no outro dia tu tem que entrar online para dar aula. Foi mais ou menos assim. Para a gente foi terrível. Mas aí eu queria também começar como a gente começou nessa ordem, então conversar agora com Marta,
para saber como foi esse impacto, né, da pandemia, a notícia de que ia realmente fechar, que a gente não vai, era um mal invisível, né, que a gente não vai conseguir observar agora, e como o grupo de professores, né, lá na escola, como você se sentiu e como conseguiu contornar, né, essa dificuldade no retorno às aulas. Foi um impacto, né? Essa palavra é a palavra mais coerente para definir o que aconteceu. A gente também ficamos sabendo, Rodrigo, Rafael, mais ou menos como você. A gente, a princípio, imaginava que era uma coisa mais distante, né? Quando a coisa começou a se agravar, que a gente recebeu a notícia de que as aulas seriam suspensas, aí foi o desespero. O último dia que tivemos aula no estado, no ano passado, foi dia 17 de março. No dia 18, a gente já estava recebendo as cobranças do que a gente ia ter que fazer. Então, já tinha uma série de postagens, por enquanto era tudo no WhatsApp, era a única maneira que a gente tinha de se comunicar fora da escola, era o WhatsApp. Então, a diretora não pegou leve, não, pegou pesado, e eu acho que, assim, foi muito interessante para a nossa equipe naquele momento. E aí, era um tal de Hangout, era um tal de Jitsi Meet, era um tal de Zoom, era tanta coisa. Olha, a gente tinha que se preparar para dar aula online também. E todo mundo ficou como, né? Porque algumas pessoas, como eu estava dizendo, a gente foi um pouco preparado, né? A gente sabia das ferramentas, eu já usava eu vou olhar até uma filhinha aqui, o Skype. Então, já me sentia toda tecnológica, né? Porque sabia usar o Skype. Mas essas palavras foram aparecendo na minha cabeça e na cabeça dos meus colegas também, e a gente ficou assim, meu Deus, e como é que vai ser? E ela dizia, olha, a gente não pode, já tem curso disso, tem curso daquilo, vai fazer curso disso, e eu, pelo amor de Deus, como a gente vai conseguir dar conta disso, e ainda mais as preocupações do nosso cotidiano, né, com os nossos parceiros, com os nossos pais, né, então, foi um conflito, assim, terrível, mas a gente não teve muito tempo para respirar e pensar, não, Rodrigo, Rafael, como vocês também não tiveram. Simplesmente no dia 18, a gente já recebeu indicação de que iam fazer alguns cursos e que a gente tinha que dar conta e não podia deixar o aluno só, não podia deixar o aluno se afastar. Então, começamos aquela saga de ir atrás dos alunos e tudo por e-mail e WhatsApp, e não podia deixar o aluno esquecer que a gente existia, porque se ele se afastasse, seria difícil de trazê-lo de volta, como e a gente sabe, né? Então, foi um desgaste muito grande, um momento de muito aprendizado, todo mundo com a mão na cabeça, mas a gente tinha um colega que sabia usar o Jitsi Meet, começou ele já, olha, dia 30 de março, ele já dava aula, assim, de boa, no Jitsi Meet, e eu ainda tateando, né? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Olha, mal chegou dia 30, a gente já tinha que abrir uma sala de aula no Classroom, e como é que é isso, como é que faz? Foi muito assim, no empurrão, que, né, claro que tivemos o suporte da secretaria, não posso dizer que não, tivemos sim, foram muitas capacitações, a gente recebeu, assim, de pronto, mil sites que a gente tinha que entrar para poder fazer cursos e tentar entender as ferramentas e trabalhar com elas, mas não é fácil, né? De repente a gente estava sabendo essa história da gamificação mesmo, né? Que é uma coisa, não é nova, desde 2018 a gente já estava sendo capacitado no estado para entrar nessa onda da gamificação, mas a gente sempre deixando para amanhã, quando chegou nessa hora, olha, tem que segurar o aluno, vamos ver o que é que a gente vai fazer, tem que estimular. Então foi uma fase assim de muito... como é que se diz, de muita necessidade de paciência com a gente mesmo, porque não é fácil a gente aprender de repente todas essas ferramentas, não foi fácil realmente, mas a gente foi sendo orientado, a nossa coordenadora muito boa, a nossa diretora também, todo mundo junto, era um lema que a gente usava na escola, todo mundo de mão dada, ninguém larga a mão do outro, a gente dizia muito isso, todo mundo de mão dada, ninguém larga a mão do outro, porque era quem sabia alguma coisa, falava, a gente ficava dando sugestões, e assim, foi um momento muito crítico de levantar a cabeça e dizer, poxa vida, é muita coisa para aprender, mas um momento muito rico também, né? E
foi meio que no empurrão mesmo que a gente começou a realizar as coisas. Então, abrimos Classroom, logo depois houve a necessidade de passar para um institucional, e aí o Classroom melhorou, mas a princípio era aquela coisa meio que travada, mas caminhando. E a gente segurando nas mãos dos alunos também, porque além de segurar de um do outro, tinha que segurar dos alunos, mantê-los focados, mantê-los ligados na matéria, produzindo material, mandando para eles. Foi um sufoco. Quando o Edson me disse, o tema é esse, eu peguei o WhatsApp e fui olhar a cronologia, né, a linha do tempo. Eu fiquei tão impressionada que eu tive que passar um WhatsApp para minha coordenadora e diretora e dizer, minha gente, como é que a gente conseguiu isso em tão pouco tempo? Porque no final de junho a gente já dominava as ferramentas necessárias para começar um trabalho, né? Porque já estávamos fazendo, mas com suas deficiências, é claro, né? Mas foi um empurrão que levou, é aquela história, né? O empurrão foi positivo, a gente quase caía, mas levantou. Eu acho que há muita, assim, a preocupação de que às vezes é muita coisa, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades também e aprender o que é possível. Eu sou uma pessoa que eu penso que todas as oportunidades devem ser bem vivenciadas, e foi muito isso. A equipe lá na escola muito unida, e todo mundo tem esse pensamento, né? A minha escola é uma escola diferenciada, eu considero, porque ninguém ficou de braços cruzados, ninguém. Aqueles que entendiam menos foram sendo ajudados por quem entendia mais, e acredito que a gente conseguiu chegar até o final do ano a troncos e barrancos, né? Porque a gente esbarra não só nas dificuldades com as ferramentas, mas também na dificuldade de comunicação com o aluno, né? O protagonismo dele, essa história dele dominar, ele ter que dominar o seu momento de estudar, o seu momento de parar e fazer as tarefas, sem que a gente estivesse guiando, sem que a gente estivesse junto, era difícil. Eu acredito que isso seja o maior desafio de todos nós, né? É lidar com esse protagonismo dele, que às vezes a gente se vê, meu Deus, o que é que eu faço para... Não a gente não faz nada, ele é que fazem. Eles é que têm nas mãos as ferramentas de fazer ou não, se não quiserem, não vão fazer. Então, é muito assim, é muita coisa nova, mas está nas mãos dele mesmo o aprendizado, e o que é interessante é que a gente tem que conquistá-los. É um novo momento, a gente tem que conquistar ele para que ele tenha vontade de entrar, para que ele tenha vontade de assistir a nossa aula, para que ele tenha vontade de fazer as intervenções, as atividades que a gente manda, e esse reinventar que é a palavra que define bem esse momento. A gente se reinventou. E luta, muita luta. Eu, senhorinha, eu digo muito aos alunos, eu sou uma senhorinha, minha gente, não é para eu estar na internet, não é para eu estar não é para eu ter Instagram. Eu era totalmente alheia a Instagram, eu não queria, eu não gosto de Face, eu não gosto dessas ferramentas, nunca gostei dessas redes sociais, achava um tantinho supérfluo da minha vida aquilo, mas de repente, ó, não, tem que se comunicar com o aluno no Instagram. Eu digo, eu só vou abrir para falar com o aluno, mas não vou fazer mais nada, não vou postar a minha vida, mas aí de repente você vai sendo forçado, né, a conviver com isso. Então, mesmo a senhorinha, que sou eu, acabou entrando gamificação na minha vida também, eu tive que aprender muito e gosto de trabalhar assim, e é um constante aprendizagem, né, minha gente? Assim, não é uma coisa que a gente possa dizer, vai dar certo e deu certo e está pronto. É um desafio a cada dia. Toda hora é a gente vendo o número de alunos diminuindo, aí a gente tem que fazer alguma coisa, e melhorou o número de alunos, mas de repente cai de novo, e a gente fica naquela, como é que eu vou fazer para manter o aluno ligado nesse momento, onde ele é que diz o momento dele, não é nós que dizemos. Então, a aula está lá, mas ele é que decide se ele vai assistir ou não. É a história de você lidar com o protagonismo do aluno, né? É outra coisa que a gente já vem se preparando há tanto tempo para o protagonismo dele. A gente já fala em protagonismo juvenil há tanto tempo, mas esse momento agora também foi outra coisa que caiu no nosso colo de uma maneira, poxa vida, eu tenho que lidar com isso também. Eu não vou poder dizer a ele o que ele tem que fazer, ele vai decidir por conta própria. E aí a gente só tem que conquistar e tentar fazer com que ele chegue junto e a gente seja o diferencial, né?
E é isso, eu acho que é a luta da gente. Eu não sei a experiência de Rodrigo, como de escola particular, e Linderlândia. Pronto, é porque eu não... A senhorinha aqui tem dificuldade de ler também. Mas o nome também é um pouco diferenciado. Mas, enfim, é isso aí. É luta, verdade. É luta todos os dias. Teve, na Católica foi engraçado, porque a gente disse que, eu até comento, eu disse, rapaz, isso só pode ser coisa de Universidade Católica, tem coisa vinda do céu. Que a gente está sendo preparado nas ferramentas Google, existia uma capacitação há 2 anos. Então, começou 2 anos fazendo capacitação com vários professores. Aí, quando chega em 2019, acontece isso. Então, assim, a gente, lógico, a gente não tinha fluência total, né, nas ferramentas, mas aí começou, né, eu, Edson, assim, eu posso falar por química, né, os outros professores, toda a gente, como você falou, né, vai ter que ir todo mundo junto, porque senão a universidade para. Aí chega um momento que é interessante, um dia, período de pandemia ainda, eu ia resolver problema processual lá na universidade, aí ia pela manhã, passava lá na secretaria, lá no bloco D pela manhã, e conversando com as meninas da secretaria, comentava, disse, rapaz, para vocês terem uma noção, essa universidade está funcionando. Não tem um pingo de aluno aqui, mas ela está funcionando. Nesse horário está tendo aula. Entendeu? Então, quer dizer, para você ver que o que isso trouxe, né, de informação, de novas estruturas, né? E como eu falei, eu acho antes, os novos espaços de aprendizagem, né? A gente não precisa, às vezes, ter só a sala de aula, e sim outros espaços. Eu sei que Rodrigo, ele está ampliando aí os espaços de aprendizagem dele, não é mais uma sala de aula, eu sei que a gente trocou até uma figurinha, às vezes, com algumas ferramentas, não foi, Rodrigo? Um tempo atrás, aí na pandemia, assim, ainda na pandemia, mas a gente estava mais recluso, e a gente sempre conversa, né, quando tem alguma dúvida, alguma coisa nova, pergunta a ele me pergunta também, alguma ferramenta nova, principalmente, que a gente possa ampliar no ensino. Então, Rodrigo, diga aí como foi sua reação e o que é que você e seu grupo de professores, escola, o que é que foi que teve? Eu sei que não pode parar não, tem que continuar. Exato. Vê só, foi bem diferente, né, pra gente, mas eu comecei num ritmo lento, porque quando foi, eu lembro que no sábado, todo sábado jogava bola, e eu tive uma contusão no pescoço no dia do jogo, voltei para casa e fiquei com aquele colete aqui, né? E no domingo foi quando rolou o decreto que íamos parar a partir da quarta-feira. E até então, eu e muitos amigos estávamos vendo aquilo como férias, sem entender o que estava acontecendo. Então, nós estamos de férias. Eu tenho um cursinho também em Olinda, e a gente se reuniu na segunda-feira, eu estava com um negócio aqui no pescoço ainda, e a gente no cursinho pensando como é que a gente vai fazer com os nossos alunos, mas vamos fazer o seguinte, sexta-feira vamos se encontrar na casa de fulano, porque aí a gente se encontra, assa umas carnes, conversa, o discurso estava bem desse jeito. E aí na terça-feira eu ainda estava de licença, né, por conta do meu pescoço, não fui trabalhar, mas na quarta, quando tudo parou realmente, meio que a ficha foi caindo. Porque começou um caso não sei aonde, um caso não sei aonde. E uma das escolas que eu trabalho é uma escola que é uma escola de muita pressão em relação a resultados. Rapidamente, na quarta-feira, ela convocou os professores, principalmente os do terceiro ano, para fazer uma filmagem. E mandou cada um ir para a escola, né? Na verdade, não mandou, né? Foi bem assim. Professor, você se sente à vontade em vir para cá para poder fazer uma gravação e tal? E a gente fez, sim, eu vou, né? Com medo, mas eu vou. E aí ninguém tocava em ninguém pegava em nada, todo mundo... Aí naquela quarta-feira, a minha ficha foi caindo. E eu me lembro que a minha esposa estava grávida, né? E ela fez assim, Rodrigo, não pega em nada, pelo amor de Deus, isso pode comprometer a vida da gente. Então, eu precisava prestar conta à instituição que eu trabalho, né? O colégio contava comigo e, ao mesmo tempo, eu tinha que prestar conta na minha casa. Estava preocupado, estava com medo de como que eu ia viver isso, né?
E aí eu me lembro que eu fui, tive que gravar 4 aulas rapidamente, gravei, o colégio foi bem tranquilo quanto a isso, ó, grave do jeito que você quiser, só não vamos deixar o aluno desprotegido. Então, eu me lembro que na volta, né, eu estava vindo de Boa Viagem para cá, para a Zona Norte, e no caminho, um breu assim na rua, e eu pensando, caramba, o que é isso, né? O que danado é isso? E ali começou a bater a dúvida sobre o que a gente ia fazer dali para frente. Então, esse impacto inicial foi muito forte, dali, da quarta-feira para frente. Do domingo até a quarta foi clima de férias. Da quarta para frente, aí não tinha mais encontro de sexta-feira, aí não tinha mais nada, todo mundo realmente parou. E na escola particular, o que aconteceu? O colégio decretou 15 dias de recesso para descobrir o que é que ia fazer no mês de abril. Como viu que os casos só aumentavam, então o colégio deu, no caso, foi um acordo entre sindicatos, que o mês de abril era férias. Então, nós, em algumas instituições, passamos 45 dias sem aula, porém, se preparando para a volta às aulas. Então, nós tivemos férias oficialmente. Férias daquela que você tem 30 dias sem ter que dar aula, sem receber, vale lembrar isso, porque as férias a gente não recebeu nesse dia. As férias ficou para a gente receber somente de julho para frente. Então, eram umas férias muito foleiras, umas férias que tu não dava aula. Mas uma dessas escolas que eu trabalho comprou as nossas férias quer vir, nós queremos que você faça parte desse projeto aqui. Quer vir? Quero. Então, eu fui convidado e eu adorei, porque eu trabalho muito, eu tenho uns amigos meus que dizem assim, cara, eu admiro você que você tem sangue nos olhos para trabalhar. Eu faço, é isso mesmo, velho, eu quero aprender, quero ficar para trás, não. Então, eu me senti lisonjeado, né, de fazer parte desse projeto inicial do colégio, onde a gente começou a dominar a ferramenta Zoom. E a ferramenta Zoom, ela foi comprada no modelo Pro, e ali a gente já tinha tudo na mão da ferramenta Zoom. Tudo que a ferramenta Zoom oferecia, a gente tinha. E aí, enquanto isso, a outra escola corria por fora no Google Meet. Então, eu ficava assim, um dia eu estou preparado para o Zoom, outro dia eu estou preparado para o Google Meet, e a cabeça ia abrindo, e aí eu comecei era um dia de cada, né, de capacitações. E chegava no domingo, aí o colégio colocava algumas atividades para a gente fazer, e ninguém sabia fazer direito, até que um colega fez, vamos se encontrar domingo, cada um ensina para o outro que sabe. Então, a gente entrava domingo de noite, porque todo mundo estava naquela ansiedade de, caramba, quando começar, eu não posso decepcionar meu aluno, eu não posso decepcionar também a instituição, eu tenho que dar conta dessa missão que foi me dada. E hoje eu penso, poxa, mas todo mundo ali podia ter errado, que ninguém ia cobrar nada de ninguém, porque ninguém sabia mesmo, era tudo muito novo. E daí para frente surgiram várias coisas, né? Vários vacilos de pessoas que estavam dentro de casa e falava com o áudio aberto, falava com a câmera aberta, e ninguém sabia como dar conta disso, porque era sem querer, né? O que eu fiz aqui hoje, onde eu estou agora, nesse momento, vou mostrar para vocês, eu estou num quarto, que eu coloquei um quadro aqui fica a minha mesa, aqui fica onde a gente está agora, a mesa da minha esposa, aqui eu coloco um tripé e fico administrando aula por aqui, pelo quadro. Então, eu tive que me adaptar a esse modelo, porque ninguém podia sair de casa para ir para a escola. E, assim, como ensinar uma matéria de cálculo por slide? Ia ter praticamente um slide por dia você ia ter que preparar. Então, eu acabei lembrando que há um ano atrás eu tinha comprado um iPad, né? Que eu tinha uma proposta de fazer aula online, mas eu travei, deixei para lá, 2019, e lembrei que no iPad eu podia ter... Cara, será que eu consigo colocar uma conta no Google aqui? Eu era meio travado nisso. Coloquei a conta, entrei, liguei para um amigo e fiz, entra aí para fazer um teste comigo. E eu comecei a mexer e fiz, acabou, você não precisa mais de quadro, não. Então, daí para frente, eu comecei a dar aula só no iPad. Então, a minha missão era chegar de noite e carregar o iPad, carregar a caneta, e no outro dia de manhã tá ali dando gás. E foi muito bom, porque, para mim, meu trabalho ficou bem otimizado. Eu tinha coisas que eu não precisava copiar muitas vezes. E aquilo ali eu estava achando o máximo. Só que a gente vai entrar nesse detalhe ainda, acredito, mas para o aluno eu acho que não foi muito legal, não. Sem querer, a gente acostumou mal o aluno e a gente vai falar disso já já. E é isso. Essa relação, porque muito, assim, não só
nós, professores, né, e eternos alunos, o que acontece é o seguinte, eu tiro um exemplo, eu mesmo, a Edson, Lúcia principalmente, Sérgio, eu digo isso porque não Lúcia, mas Lúcia eu conheço o estilo de aula dela, já vi também as aulas. Sérgio eu já ministrei aula com ele, Química Analítica, e Edson também eu conheço. A gente já trabalhou junto em geral tal. E a gente perdeu o recurso principal do professor, que é o danado do quadro. A gente perdeu o quadro, a gente não tinha mais condições de escrever nada. A gente, chegava um momento que, se agora eu quero fazer, principalmente na Católica, eu sou da área de Fisicoquímica, né, em Química Geral, eu precisava fazer conta. Eu ficava, Lúcia precisava fazer o danado dos mecanismos de reação, coitado. Aí a gente se vira nos 30, não, vamos juntar aqui, vamos comprar. Não foi, Edson? As mesas digitalizadoras. Isso foi o grupo todo, não só o pessoal de química, mas engenharia também, todo mundo saiu comprando. Aí a gente pegou no momento bom, não foi, Edson? Tá baratinho, agora tá muito caro. Eu lembro, Rodrigo, que nesse período que você estava fazendo, foi o período que a gente conversou. Você estava, olha, você perguntou, usa o que? Eu uso uma mesa digitalizadora. Aí te mandei a marca, né? Eu lembro disso também. E aí você tinha falado que usava o iPad. Eu disse, tá funcionando. Edson já ampliou isso, Edson já monta com os meninos uma caneta que eles preparam em casa e eles escrevem virtualmente, eles escrevem virtualmente pelo pad ou pelo celular, que é uma caneta touch, né? Não é isso? Que é toda manufaturada. A gente começou, né, em 16 de março. A reunião foi no domingo, 15 de março, né, de 2020. Dia 16, a Universidade estamos virtual, né? Então, como o Rafael disse, a universidade tinha feito, né, o contrato do G Suite, né, com a e já vinha fazendo alguns treinamentos, mas foi como Rodrigo falou, alguns professores, depois eu vejo isso, outros... Alguns participaram de alguns treinamentos, né? Eu, particularmente, já vim usando também na minha conta pessoal, outros professores também, mas aí realmente pegou o bicho em março. E destacar aqui duas coisas que Marta falou também, que eu acho que isso foi comum, pelos exemplos que vocês já deram, né? A união dos professores, né? Aqui foi fundamental, né? A Rafael catalisou muito bem essa reação, né? Professores, a gente criou, né? Ele às vezes pediu ajuda a quem já tinha alguma experiência. Vamos criar a sala de tal professor, e no início você fica com ele e vai montando a sala para o pessoal, aquela história que eu disse, né? De aprender a trocar o pneu com o carro caminhando. Então, foi um exemplo que eu acho que eu citei várias vezes e vale citar aqui publicamente, né? Que foi a união, né? Quem tinha alguma experiência, alguns professores já tinham experiência e foram trocando experiência, de modo que o grupo foi se fortalecendo, né? Essa experiência também eu vivenciei lá no IFPE, a União dos Professores, que independente do estado, não houve nenhum assim treinamento, houve em cima da hora assim, vamos fazer um curso no Moodle, a plataforma mais difícil para o professor que não tinha nenhuma experiência, né? E aí alguns não se adaptaram e abriram, não queriam usar. Então se usou o Moodle para quem tinha alguma experiência e outros usam o Classroom. Mas também foi de fundamental importância nesse momento, também lá na coordenação de Química, quem tinha alguma experiência foi passando, foram feitas várias reuniões, feitos assim, treinamento lá no Meet. Então, uma coisa que, assim, estou vendo o depoimento que não foi, né, só a experiência, eu acho que os professores, né, se deram a mão, tínhamos realmente colegas, isso é em qualquer situação, entre os alunos também, aqueles que já estavam um pouco habituados com algumas ferramentas, outros não, mas como Marta disse, né, ninguém ficou para trás, vamos puxar todo mundo, né? E às vezes alguns tinham uma resistência maior do que outra, tudinho, mas eu acho que a gente terminou o semestre, Rafael pode dar, né, o depoimento aí, eu acho que a gente conseguiu, né, terminar aquele primeiro semestre de forma satisfatória.
E aí alguns já foram evoluindo para o segundo período, tudinho. E a experiência da mesa foi realmente, eu ia começar a dar em Química Geral, cálculo estequiométrico, mol, cálculo de fórmula. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu poderia montar tudo no editor de equações do PowerPoint, mas o tempo não dava de uma aula, várias turmas, né? Aí Rafael falou que tinha uma, e aí eu comprei, depois, sem te ver, Lúcia, como é que tu vai falar mecanismo sem uma mesa? Ela hoje está craque aí na mesa, né? A minha letra continua horrível, mas ela disse que a dela agora está bonita, mesmo lá na mesa, ela é digital. A gente disse, formou um grupo de mesário, Hilário, foi um grupo de mesário que todo mundo saiu, Marx, da área de engenharia, processos. Então, foi uma experiência, assim, que foi muito bom. Eu acho que todo mundo cresceu, né? E se adaptou, alguns mais, outros menos, mas, assim, o básico, acho que todo mundo está fazendo. E é isso que, acho que foi o Rodrigo que falou, né? A gente foi obrigado, assim, a acelerar esse processo, mas para esse pessoal jovem, né, eu acho que foi isso que a gente, quando pensou em fazer a Semana de Química, né, teve uma reunião do NDE, Rafael, eu, Lúcia, né, e a gente pensou nesse tema para discutir isso aí, porque o profissional de hoje, o pessoal que está aqui na licenciatura, eles vai ter que chegar no mercado com essas ferramentas e muito outras sob controle, porque senão não vai ter espaço, né? Foi como o Rafael disse também, né? Esse problema de usar essas ferramentas digitais já se vinha, esse movimento, o ensino híbrido, já se vinha caminhando, mas com a questão da pandemia, né, ele foi precipitado, assim, falando na linguagem dos químicos, ele foi precipitado e agora quem está entrando no mercado, né, está tendo que se adaptar a isso aí, tá certo? Então, eu acho que fiquei feliz em saber, né, que também na escola... Me parece que a escola pública, né, teve assim, um carinho maior com a formação dos professores, né? Normalmente, na escola particular, os professores é que tiveram que se virar com seus colegas, tudinho. Normalmente, não houve assim, pelo menos as experiências que eu vivi, de ter que ter um programa de formação, de falar isso, como foi proposto lá pela Secretaria da Educação. Eu não conhecia todo esse detalhe. É porque no início, a gente estava existia insegurança dos dois lados, né? Tinha insegurança do professor, a gente ficou naquela interrogação, né? E agora, o que é que vai ser? Como é que a gente vai sair do presencial, né? Do analógico para o digital, de uma hora para outra? Tinha insegurança do aluno no sentido de, será que realmente eu vou ter aquela prestação de serviço educacional, né, confiável, entendeu? Assim, tinha lógico aquela pressão, eu digo isso como coordenador, eu senti aquela pressão do aluno, de todos os alunos. Então, e chegou o momento que a gente teve que parar, acho que até em reunião nossa lá de colegiado, de química, e pessoas disse, olha, na verdade, a gente só pode chegar até aqui, não em relação ao conteúdo, mas assim, infraestrutura mesmo. A gente só pode chegar até aqui. A gente não pode oferecer, às vezes, até mais, porque não vai ficar acho que a gente conseguiu, e hoje, eu falo, assim, por Edson, por Lúcia e Sérgio, um exemplo, a gente já tem um sistema de gravação de aulas, né? Lúcia já vai lá, grava a aula, faz aula prática, tal. Lógico, a gente sempre pergunta, né? É o ideal? Não, mas a gente está fazendo o máximo para que aquele aluno não tenha, não perca, não fique sem ver pelo menos os fenômenos, certo? Que realmente a gente acha interessante fazer. Lógico, passando pandemia, os laboratórios da Católica, independente, a prova está aí, Linderlando, Rodrigo, os laboratórios da Católica estão abertos, entendeu? Para todo mundo. Lógico, os que já estão no curso, né? A gente tem a oportunidade de flexibilização tal, a gente volta, faz as práticas em forma de atividade de extensão, não tem problema nenhum. Mas, assim, e os que não, assim, pegaram já o finalzinho, né? Não conseguiram ter algumas práticas, certamente a gente vai convidar vocês
para fazer e ter o detalhamento prático, certo? Das atividades, tá bom? Para a gente não deixar Liderlândia, você não vai fugir dessa. Então, como é que foi e você como coordenador também, eu não sei se no período você está com coordenação ou se já estava pior ainda a sua situação. Então, como foi lá a sua situação logo no iniciozinho para descobrir que a pandemia ia fechar tudo? Rafael, passei a assumir a coordenação agora de janeiro para fevereiro. Mas o início da pandemia foi o período de teste para eu assumir a coordenação. Então, estava eu todo de boa, achando que ia ter os 15 dias de férias e depois mais os 30 dias, como colocaram, né? Disse, eita, 45 dias de férias, agora eu escrevo a tese e vou descansar bastante. Aí, uma das escolas que eu trabalho, que é uma escola técnica privada, eles adotaram o Google Meet e a gente seguiu com as aulas normais. As outras duas escolas optaram, né, pelos 15 dias fechados, porém que a dona e coordenadora da escola, a qual agora eu sou coordenador, veio conversar comigo, líder, como é que a gente vai fazer quando voltar? Aí então eu disse, a gente precisa ver alguma ferramenta. Até então, como Marta falou, eu só conhecia o Skype. Né? O Skype era o máximo. Então, eu comecei a pesquisar sobre o Meet e sobre o Zoom, e a gente decidiu comprar um pacote do Zoom para cada professor ter o seu, só que aí entrou o próximo problema. Os professores estão prontos para lidar com essa ferramenta, e a gente tem muita professora da educação infantil que nunca tinha lidado com essas tecnologias e estavam aprendendo a usar o Instagram e o WhatsApp recentemente. Então, principalmente para elas, isso era algo muito novo. Então, o período de férias foi para preparar uma formação e começar a formar professor por professor da educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, para lidar com essas ferramentas, como eles poderiam preparar as aulas, como eles podiam dialogar com os alunos. Quando a gente foi ver, já estava na hora de voltar a trabalhar com os nossos alunos, né, da forma remota. E acabou que eu ajudei e fui fazendo essa parte, esqueci de planejar como eu iria ministrar minhas aulas de química e minhas aulas de ciências. Eu virei quase um expert em educação infantil e Fundamental 1 e esqueci um pouco da minha parte. Então, quando a gente começou, eu fiz do Word, do PowerPoint, do quadro branco, o meu quadro. Então, eu ia começando a trabalhar o assunto e ia debatendo com os alunos, e como forma de tentar avaliar os alunos, eu comecei a pedir vamos produzir um vídeo. Como é que a gente vai fazer para produzir vídeo? Eu nunca tinha feito pelo celular, por exemplo, um vídeo. Então, os alunos do Fundamental 2 foram que me ensinaram. Tio, o senhor pode usar tal aplicativo. De como é que eu baixo esse aplicativo? Aí, não, o senhor baixa assim, monta assim. Então, eles foram produzindo vídeo, aulas comigo. Então, eu tive um apoio muito bom dos meus pequenos, como eu chamo eles. Aí entrou outra pauta. Como vamos avaliar os alunos? Então, a gente entrou em trabalhar a questão de trabalhos, entrou produção de vídeos, relatórios, aí a prova pelo meu do Google Formulário. E o bom é que a gente teve tempo para treinar. Mas para os professores treinar comigo, no caso, que foi exatamente esse período que a gente teve, teoricamente, de férias, que acabou não sendo umas férias, e sim o trabalho. Depois foi fazer a questão de acostumar aos pais a entender, principalmente do Fundamental 1 e Educação Infantil, como eles iriam acessar o Zoom para que os alunos assistissem à aula. Às vezes a gente vê os alunos ensinando ao pai, papai é assim que liga. Então, o aluno ajudou muito. Só que aí, com o tempo, o aluno começou a ficar um pouco meio que desmotivado de estar sempre acordando naquele horário e ficar pela tela. Aí entrou a próxima problemática, que foi encontrar formas de motivar os alunos. Então, a gente começou a desenvolver algumas atividades, né, diferenciadas, como algumas palestras, parava algumas aulas
e colocava as turmas juntas, a gente propôs para desenvolver esse jogo, para que as crianças desenvolvessem um jogo acima de um tema, íamos conversando, às vezes a gente parava, fazia uma meia hora de música, cada um sugeria uma música. Então, às 7h30 amanhã a gente começa com a música, então 7h30 estavam todos lá acessando a aula. Depois do momento música, começava a aula. Então, a gente foi encontrando um jeito para ir lidando e estamos conseguindo até o prezado momento. Então, ótimo. São experiências divinas, né? A gente vê essa relação. Então, o que guia, por incrível que pareça, eu vou ser bem sério com vocês, é o danado do amor à profissão. Eu digo toda vez que quem começa a ensinar, isso vira uma droga que entra no sangue, que você não consegue parar. A gente eu digo alguns exemplos que a gente tem, né? Vários professores, eu sempre digo, às vezes o professor desaparece, né? Eu costumo dizer que um professor, ele é muito próximo de um ator, que o ator, ele tem um prazer de morrer no palco, certo? Ele tem um prazer de dizer, eu vou morrer no palco. Então, o professor, ele tem disso, e hoje, principalmente, a gente está não mais norteado, né? A gente viu aqueles exemplos, né? Como o professor que aquele é o centro do saber, né? A gente viu N exemplos aqui, tanto o Rodrigo, a Marta e o Linderlânio, e Edson também comentando, né? A gente viu exemplos que a gente não tem mais o centro, né? Dos conteúdos centrados unicamente no professor, e ele é um mero apresentador, né? Desses conteúdos. Até porque a gente não sabe de tudo. Então, ao avançar das horas, a gente já chegando aqui até as 8h10, então, na verdade, eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui. Pense no papo gostoso. Se tivesse um churrasco, não é, Edson? Um churrasco, aquela gelada, não vamos ficar calados, está em ambiente de ensino. Não é, Edson? Está desligado, Edson. Então ninguém ouviu, ainda bem. Veja só, eu acho que assim foi muito bom, né, a gente propor assim e ter o aceite, né, de conhecer essas experiências, né. Linderlano falou uma coisa também que me ajudou muito, a colaboração de alguns alunos, porque às vezes no Meet eu estava perdido, professor, aperta aqui, ó, apresente uma guia que é melhor do que uma janela. Então eu me lembro que essa participação, essa colaboração dos alunos também foi fundamental, né? Eu me lembro que eu estava gravando umas videoaulas, e aí ficou um tamanho enorme. Eu digo, como é que eu vou jogar isso? Aí um aluno disse, professor, usa o seu canal. Eu digo, eu não tenho canal, não. Se você tem uma conta Gmail, você tem. Então, todo mundo que tem uma conta Gmail tem um canal no YouTube. Aí ele me ensinou como eu jogar o vídeo e renderizar para jogar o link, né? Então, isso que Linderlânio falou, rolou muito assim em alguns momentos, né? A troca de experiência, né? Aquilo que Rafael disse, ninguém sabe tudo. Você tem o seu conhecimento, mas a gente precisou mostrar outros conhecimentos, e aí a gente viu como é importante essa troca de experiência, né? E uma coisa também que foi importante, eu observei muito nesse momento que a gente viveu, assim, como acontece também com os alunos. Às vezes eu coloquei isso, e teve em reuniões, né, e colegas que não entenderam, que é aquela história, né, que com certeza, pelo depoimento de vocês aqui, né, também vocês foram aquele tipo de professor, né, que ficou atrás, quer dizer, correu atrás, não ficou, né, esperando, não, se eu preciso que alguém me ensine tudinho. A troca de experiência é fundamental, mas mostrou também o quanto profissional que soube buscar informação, né, que é o que eu sempre digo aos meus alunos, ninguém sabe de tudo, não existe profissional que sabe tudo. Para mim, um bom profissional é aquele que não se detém, né, diante de uma dificuldade. As informações estão aí, e hoje eu tenho uma certa experiência em algumas áreas assim digitais, mas eu sempre digo aos alunos, ó, o YouTube foi uma excelente escola para mim. Eu nunca escutava o YouTube, uma música ou outra. Agora,
tem muita coisa, né, que o pessoal só quer ganhar os likes. Você tem que assistir muito para filtrar, mas se você filtrar, você tem excelentes informações e que você pode ir agregando naquilo que você está interessado. Então, eu acho que a busca do conhecimento, que muitos colegas mostraram, independente, né, não ficaram parados. Eu acho que essa é a definição, né? O pessoal correu atrás, alguns um pouco na frente, outros mais atrás, mas, para mim, um grande exemplo também foi a união. Nos ambientes que eu trabalhei, né, se eu quisesse finalizar isso aí, eu diria que valeu o esforço né, o nosso coordenador, né, foi um excelente catalisador em alguns momentos, entrou em todas as salas logo no início e conseguiu fazer, né, as coisas acontecerem, e pelo depoimento, né, que vocês colocaram, isso foi mais ou menos uma tônica. As pessoas se ajudaram, porque, na verdade, a gente foi pego de repente e não estávamos preparados. A gente estava esperando, vou ver e tal, mas a gente teve que fazer. Então, eu acho que eu também agradeço, né, a participação, né, assim, vocês terem aceitado, né, o convite, aos alunos, né, que se interessaram. Foram 2 dias, né, porque a gente passou essas 2 tardes, né, ontem e hoje também, todo mundo mobilizado, participando das oficinas, né? Isso me deu até algumas ideias para que esse movimento a gente possa continuar depois. Falar com o coordenador depois. Então, pessoal, eu queria agradecer, então vou deixar aqui o espaço aberto, lógico, para as últimas palavras, né, da gente. A gente vai se despedir, mas não dar adeus. Então, futuramente, a gente pode contar com a presença, né, de vocês. Se precisar de alguma coisa também da gente, pode ficar à vontade em procurar, tá certo? Começar pela professora Marta, que eu estou conhecendo hoje, né, eu conheci hoje à tarde. Foi um prazer, né, lhe conhecer. A Marta, né, a Marta é a supervisora nossa, né, trabalha com nossos alunos do Isso, do PIBID PIBID. de Química, lá no Dom Vital, né, a nossa supervisora lá. Pois é, não, eu que quero agradecer o contato com a Católica, que é a minha Universidade do Coração, já disse isso, e assim, é sempre muito interessante a gente trocar ideias. Eu também fiquei, assim, feliz de ver que a experiência é mais ou menos a mesma de todos nós, né, e que a união fez muita diferença, né, aquela história de, nesse momento, a gente não pode ter o egoísmo de pensar que só a gente sabendo vai fazer alguma diferença, né, e o saber ele tem que ser compartilhado mesmo, e que a gente só faz a diferença quando o grupo se dá muito bem. Quando o grupo não sai bem na fita, como a gente diz, né, não sai bem na fita, é porque houve essa desunião, e que não pode acontecer. A escola lá, apesar de ser uma escola do Estado, é onde tem, assim, o que não falta é a união. Então, é todo mundo um olhando para o outro, é todo mundo aprendendo e dividindo o seu saber, e isso é importante. Eu fiquei feliz de ver que isso está acontecendo em vários ambientes. Infelizmente, não é a totalidade, né, gente? Infelizmente, a gente tem que ver isso. Existem escolas e escolas, existem ambientes e ambientes, e existem professores e professores, né? Então, se você não tem no sangue aquilo que Rafael disse, que é a cachaça no sangue, né? Se não tiver o álcool, você não tem condição de fazer um bom trabalho, não, porque esse momento foi o de separar mesmo aquele que é professor mesmo. Professor não, mediador, né? Facilitador, que é o que nós acabamos sendo, facilitadores. E eu me sinto, assim, muito confortável com essa nova designação de facilitadora. Eu acho que deter o saber é algo que a gente não deve nunca achar que é pleno, não é isso? Que a gente tem sempre que aprender, e a gente aprendeu muito com os alunos. Eu só queria lembrar falar, né, que eu não tinha contado, que a gente, quando começou, que bate e fica cansado, né, você tem uma hora que está estafado, né, e começa, assim, o gráfico levanta, mas daqui a pouco ele dá aquela quedinha, e a gente tem que dar, e que os alunos na escola também, né, no Dom Vital, foram muito, assim, valiosos nesse momento, porque quando a gente estava ficando cansado, eles vieram e agradeceram, eles vieram e se posicionaram, eles vieram e deram maior apoio a gente, fizeram vídeos,
agradecendo a atenção e tudo. Então, isso também faz a diferença. A gente vê que não é uma mão de, não é uma rua de mão simples, né? Mão dupla. Você vai, mas também você recebe, porque é necessário isso, né? Essa volta é necessária, é o feedback que a gente quer em todos os sentidos, né? Isso. Quero agradecer o convite, Edson, e a todos. Foi um prazer conhecê-los, professora Lúcia. E a gente se encontra por aí, né? Com certeza, se eu precisar, eu vou bater na porta de cada um para também dividir o saber, tá certo? Para vocês dividirem comigo também a experiência. Obrigada. Isso, ótimo. Tá bom, obrigado, professora Marta, professor Linderlânio. Professor Rafael, professora Lúcia, professor Edson, professor Sérgio, muito obrigado pelo convite. Professora Marta, foi um prazer lhe conhecer, querida. Rodrigo, foi um prazer lhe reencontrar. Foi muito bom esse momento para a troca de conhecimento. Aos alunos que estão conosco, muito obrigado por terem parado, por estarem conosco. Isso, muito obrigado a todos. Grande Rodrigo, pode falar. Então, é interessante que eu estou aqui falando para adultos, né? E não é o público que eu normalmente estou acostumado a falar. Mas, mesmo assim, eu quero dizer para vocês, estudantes do curso de licenciatura, que vocês estão vendo, né? Que tem que ter muita vontade para seguir nisso aí. E cada vez mais vontade, cada vez mais vontade. E digo a vocês, do fundo do meu coração, independente do que você vai fazer lá na frente, você fazer com amor, a recompensa ela é inestimável. Você não consegue calcular isso. É uma recompensa emocional. É uma recompensa que vale a pena. Então, mesmo na dificuldade do ensino remoto, por mais que a gente crie técnicas e tudo, por mais que a gente procure compartilhar, enfim, quando você procura fazer uma coisa que te dá prazer, o resultado ele vem, ele surge. Então, espero que vocês estejam realmente no caminho certo, porque eu não tenho como dizer a vocês qual é o caminho certo, cada um faz a sua escolha, né? Mas eu espero que vocês estejam no caminho certo para serem felizes. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Rafael falou comigo diretamente. Eu não sabia que eu ia encontrar Edson aqui, nem a professora Lúcia, Sérgio, que também a gente esteve junto no mestrado, né? Eu não sabia que eu ia encontrar todo mundo aqui. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque é legal, é diferente você falar com os seus mestres, é diferente. E na posição de você estar sendo labutado. E a última vez que eu fui labutado pelos meus mestres foi na minha defesa do mestrado, né? E agora eu estou aqui batendo um papo bem aberto com todo mundo, e isso é muito bom. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, Linderlânio e Marta, muito bom também a gente ter aqui conversado. E estou aqui à disposição também para qualquer conversa sobre inovação, sobre o que vem acontecendo aí. Tenho muitas ideias também, que a gente pode trocar informações numa boa com qualquer estudante aí também, tá? E, Rafael, estamos juntos. Valeu mesmo. Obrigadão. Então, pessoal, para a gente descansar, né, dessa jornada aí da Semana de Química, eu queria agradecer de novo a participação de todo mundo. Então, foi uma semana bem legal. Isso motiva para a gente fazer a quinta. Eu sempre digo assim, a gente só faz eu lembro é interessante isso, Marta falou de João Pedro. A gente teve um negócio bem interessante acho que, se não me engano, foi quando a gente comemorou 75 anos, foi essa? Foi 75 anos, a semana, quando o curso completou 75 anos, a gente trouxe os ex-professores. Aí veio essa turminha toda, todo mundo foi homenageado, veio o Aprígio, o Roberto, João Pedro, veio todo mundo, a gente tem até uma foto, né? E eu achei interessante o seguinte, porque a gente tem que homenagear e lembrar das pessoas quando elas estão vivas. Então, quer dizer, a gente aproveitou. Eu que não conhecia, eu não sou, um exemplo, Edson, você, Lúcia não, mas Sérgio também, eles são ex-alunos da Católica. Então, eu, infelizmente, não fui. Eu digo isso, eu, infelizmente, não fui aluno da Católica, mas, assim, adotei para tal. Então, quer dizer, eu praticamente... uma parte da minha família.
Então, a gente fez toda essa homenagem para ele também, e foi legal. Isso doeu muito para todo mundo, assim, para os ex-alunos, né? A gente sofreu muito. Então, mas a gente tem pelo menos um pontinho lá de sensação que a gente, pelo menos, assim, reconheceu a grandeza dele, né? E a Aprígio também, né? De Aprígio, então a gente reconheceu a grandeza dos professores que, infelizmente, se foram. Então, para a gente terminar mais feliz, então, boa noite a todos, bom final de semana, bom descanso. Então, provavelmente, ano que vem, a 5ª semana, né, de Engenharia Química, ou de Engenharia Química na licenciatura, eu pensei em Engenharia Química, porque no segundo semestre eu já estava pensando que a gente tem que fazer a semana de Engenharia Química e Engenharia Ambiental. Não é, Edson? É sempre assim, a gente está pensando já na outra. Mas a 4ª semana, né, de licenciatura em Química. Como amanhã é feriado, vamos ao PQ? Amanhã é feriado. Vai não, Rafa, por favor. Físico-química, uma hora dessa, minha cabeça já tá pegando fogo. Eita, tem Físico-química 2 agora, vamos embora. Tá bom, pessoal, tchau, até logo. Um prazer boa noite ver todos vocês. Os abração, alunos Boa noite a também. todos. Tchau, tchau.